Alô, amigos, boa tarde. Meu nome é Alexandre. Estou aqui hoje pela USE Distrital Santo Amaro para falar aqui no projeto Minutos do Evangelho, que é fantástico, principalmente nesse momento de pandemia, que as nossas instituições estão fechadas e é muito bacana da gente poder estar adentrando e batendo esse papo, essa conversa desse evangelho tão maravilhoso de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade na no tema Muitos os chamados, poucos os escolhidos, do capítulo 18. Nós vamos estar falando, batendo papo, dos itens 6 a 16. Vou pedir licença agora para estar lendo um trecho do item 6, que ele fala o seguinte: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Poxa, por quê? Né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós vamos ver que temos que estar muito atentos a todo instante. A todo momento nós estamos aprendendo. A todo momento. A todo instante a gente está ali aprendendo várias coisas com todas as pessoas. Isso mesmo. Nós estamos aprendendo sempre com todo mundo. Todo mundo aprende com todo mundo. Jesus deixou esse estudo maravilhoso através de parábolas para nós estarmos estudando e vamos discutindo. E Jesus, ele veio muito humilde, né? Nasceu numa manjedoura, com um coração enorme, muito caridoso, que veio nesse momento, nessa passagem pela terra, deixou esses ensinamentos. E através do amor. Poxa, que ele fala, quando estava ali Moisés, que era o olho por olho, dente por dente, né? Ele fala um trecho que ele fala: Eu não vim destruir a lei, vim apenas acrescentar. E ele trouxe uma outra lei, a lei do amor. E aí a gente vai vendo que o amor é essencial a tudo. É uma força motriz muito grande. E quando ele diz que nem todos entrarão no reino dos céus, a gente começa a pensar. E nós, como seres pensantes, temos que ver que há uma verdade nisso. Por quê? Hoje nós estamos fazendo um estudo do Evangelho nesse momento que estamos aqui, hoje aqui na Terra, encarnados. Estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, né? Essa doutrina maravilhosa, tão bacana, que traz um alento para nós. E aí a gente vai vendo que bate o martelo ali, né? Amor, caridade, amor, caridade. E aí a gente vai vendo que para ter algumas ferramentas, nós precisamos o quê? Ter isso dentro de nós. Ter esse amor, ter essa caridade, ter essa humildade, de identificarmos quando erramos, porque nós não somos perfeitos. Se fomos perfeitos, não precisaríamos estar aqui na Terra. Então, assim, a gente está aprendendo com todos, né? Do jovem ao mais experiente. A gente é um eterno aprendiz. E isso nós temos que estar sempre atentos, porque é através desse aprendizado que nós vamos ganhando esse conhecimento, essa necessidade para nós estarmos dando o próximo passo, que é a evolução. E aí é através da prática que nós vamos conseguir passar. Se a gente ficar apenas no livro, somente nos estudos, nós estamos, sim,
enchendo a nossa mochila do conhecimento bastante. Porém, se nós não colocarmos em prática, nós não conversarmos com alguém, de estarmos fazendo aquele bate-papo, nós não vamos estar fazendo a semeadura. E assim, nós vamos ouvindo aquilo que nós aprendemos, vamos vivenciando aquilo que nós aprendemos, nós vamos estar sentindo o que estamos naquele momento, que aí tem aquela música, amar como Jesus amou, né? Sentir como Jesus sentiu. Por quê? Nós precisamos estar vivenciando esse trabalho, essa construção dentro de nós. Essa construção, nós precisamos ficar atentos, porque é muito importante, né? Que a gente fala, não, porque Jesus sofreu, porque Jesus falava através das parábolas, só que ele não só falava, ele sim vivenciava. E muitas vezes nós não vivenciamos. Por isso que ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Porque falar é muito fácil, né? A gente fala, estuda, só que na hora de pôr em prática, aí a gente vai ver que precisa da tranquilidade necessária para estar passando por esse problema, a gente está construindo, que muitas vezes a gente quer uma resolução rápida, que é o nosso tempo, e esquecemos que fora nós existem outros. E tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Só que é através da nossa melhoria, é através da nossa tranquilidade, através da nossa paz, que assim a gente vai dando o próximo passo. Que ele muitas vezes ele faz uma colocação, né, da onde que a gente está construindo a nossa casa. Porque muitas vezes a gente constrói a casa, né, a gente vê o local, só que a gente já pensa no telhado, que telha que vai pôr, que cerâmica que a gente vai colocar, só que a gente esquece principalmente de uma coisa. Como é que está o nosso piso? Como é que está o nosso solo? A nossa base. A nossa base, ela precisa ser firme. Aonde a gente vai construir a nossa casa? Num terreno arenoso? Que muitas vezes acontece isso. Pela afoito, pela ansiedade, pela correria. Nós colocamos a nossa visão como certa e vamos em frente, vamos construir. Depois que está tudo por onde a gente fala, nossa, e o solo como é que é? Vai ver, a gente construiu num terreno arenoso. E quando a gente faz a construção num terreno arenoso, não vai dar certo. Porém, quando nós construímos, vemos a etapa, vamos fazer, olha, o solo aqui é firme como uma rocha, até ele coloca. É firme como uma rocha. É seguro. É tranquilo, você pode construir que vai ser bom. E aí nós vamos vendo que o quanto é importante o nosso estudo, o quanto é importante a gente estar conversando com as pessoas, dialogando com aquelas pessoas mais experientes, em todos os sentidos. A experiência é muito importante. E através dessa conversa, dessa troca de experiência, a gente vai vivenciando tudo isso. E aí a nossa construção vai ficando fortalecida. E com isso, a gente vai vendo que cada vez que nós vamos estudando o Evangelho e vamos entendendo, vivenciando, a nossa construção está sendo bem construída, está num terreno bem forte como rocha. Às vezes podemos dar uma escorregada, mas vamos estar ali atento. Poxa, errei hoje, mas amanhã não vou errar de novo. Por quê? Está forte, está bacana, está indo
rumo ao progresso. E esse progresso é muito importante. E, na época dos fariseus, como ele fala, às vezes os fariseus falavam a prece só pela boca. Não fazia do coração. A prece, como, né, às vezes a gente fala do Pai Nosso, ela tem que ser falada de uma maneira que seja entendida e compreendida por nós. A gente entender os itens falados, né? Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas vezes a gente não perdoa nem a nós mesmos, imagine o próximo. Então, você vê como a construção ela é importante. Então, nesse trecho, quando ele fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é justamente por isso, porque a gente vai indo num determinado momento e só vamos acumulando o conhecimento, só que a gente não usa para a prática. E vamos vendo um outro textinho aqui do item. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós vamos estudando, né, vamos trabalhando, porém a gente faz aquele serviço mais para menos do que para mais, né? Eu falo aqui que nós temos que honrar vosso pai e vossa mãe, né? Falo os 10 mandamentos lá, né? Deixados para nós e determinados, só que eu não cumpro. Só que nos dias de hoje nós vamos vendo que vamos ganhando conhecimento. Só que quando voltarmos para a pátria, nós vamos ser cobrados. Por quê? Nós recebemos o conhecimento, nós recebemos os ensinamentos de Jesus, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, nós estamos vivenciando o Evangelho de Jesus e estamos pondo em prática, mas vamos ser cobrados por isso. Seremos. Pô, Alexandre, por que você não passou para frente? Por que você não conversou com as pessoas? Que através da conversa nós colocamos um pouquinho do Evangelho. Não precisa abrir o Evangelho para a pessoa ali, mas a gente pode falar dos trechos e, né, motivando a pessoa a leitura. E aí vamos vendo que vamos ser cobrados por isso. Nós vamos estar sendo cobrados. E aí não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, porque nós já ouvimos falar em algum momento, né, de Jesus, do Evangelho, quando retornarmos para a pátria espiritual, chegar lá, ai Alexandre, você tá... Não, eu não sabia. Não cabe mais hoje, falando assim, né, hoje, olha, eu não sabia que porque eu não fiz isso, não ajudei meu irmão, não fui caridoso, você vê que não dá. E aí, nós vamos ver que nós escrevemos a nossa história, nós escrevemos a nossa história. E essa história que nós vamos vendo é muito importante. É muito importante para todos. Você vê a responsabilidade que nós temos, né, de estar escrevendo a nossa história. E vamos ser, como eu falei anteriormente, nós vamos estar sendo muito cobrados. Por isso que nós temos que estar aqui muito atento a tudo isso, a tudo que se está acontecendo, a todos esses atos que está acontecendo. Qual a minha prática, né? Olha, fazer oração, fazer no Evangelho no lar, de estarmos vibrando
vibrações positivas. E aí a gente vai vendo o quanto é importante tudo isso. E aí, vou estar lendo um trechinho aqui, vou pedir licença para vocês. Deixa aqui. Aqui, ó. Pelas suas obras é que se conhece, é que se reconhece o cristão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu. Novamente, eu li esse trechinho, por quê? Lembra lá no começo que eu falei das nossas obras. Aonde estou construindo? Como estou construindo a minha obra? Como eu, Alexandre, estou me construindo? Nós vamos vendo que a importância de nós estudarmos, de nós estarmos fazendo bate-papo, de nós escutarmos palestras, de nós estarmos fazendo essa minutos do Evangelho, descobrimos uma outra coisa muito fantástica que vai nos auxiliar. Eu, conversando com a Luciana do Naofé, falei que é uma coisa que nós descobrimos aí, essa videoconferência. Hoje nós podemos estar assistindo palestras de amigos que a gente não teria a oportunidade de assistir. Nós podemos estar em tempo real conversando nesse momento de distanciamento. Nós podemos estar falando da doutrina, nós podemos estar falando de como fazer a melhora, as discussões de casas, de outras casas. Então, temos que, dentro de um furacão, nós vamos estar enxergando algo positivo. Isso é uma construção. É onde que ele fala, pelas suas obras que se reconhece um cristão, que não vamos nos desequilibrar na primeira prova que nos vão nos dar. Porque a gente sabe que o importante é difícil. Sabemos que é difícil, mas a tranquilidade, a serenidade é muito importante. E aí a gente vai vendo que construindo a nossa, o nosso fortalecimento, com tudo isso, a gente vai ver que pouco a pouco nós vamos estar numa crescente muito boa. E aí tem um trecho, que ele fala lá as podas das árvores, que ele fala que árvores má não dão bons frutos, mas por quê? Há uma maneira de se podar, há uma maneira de se cultivar, há uma maneira de ser plantada, porque você vai depositar todo o carinho, depois você vai ali cuidar, colocar adubo, vai cuidando, depois pondo vermífugos para não dar os bichinhos, para não comer, e essa árvore ela vai se tornando uma árvore frondosa, com uma copa muito boa, como dizia Chico, essa árvore bacana, porque você pode sentar debaixo dela, comer um belo de um fruto e desfrutar da sombra maravilhosa naquele dia de um calor escaldante. Aí a gente vai vendo que o quão é importante você estar construindo tudo isso. E aí a gente vê uma outra parte, a importância de nós estarmos levando os irmãos a debaixo dessa copa. O irmão está aproveitando também de desfrutar de uma boa fruta. E aí a gente vê qual é essa fruta. É esse evangelho, esses ensinamentos, essas coisas boas que nos acontecem. Às vezes a pessoa, nossa, mas não sei, tanta coisa acontece e você está tão bem, está sempre com um sorriso no rosto. Às vezes a gente não percebe que nós estamos diferentes, que nós estamos numa outra sintonia. Porque a pessoa, às vezes, ela só está enxergando o problema.
Só que aí a gente enxerga um pouquinho além, que dentro daquele problema tem uma luz ali. E essa luz, se nós formos ver, é uma coisa boa, é um aprendizado. E aí a gente vai vendo que através desse aprendizado, nós vamos estar colhendo esses frutos, essas boas e frondosas copas dessas árvores maravilhosas. Porque cada vez que nós vamos aprendendo um pouco mais o Evangelho, nós vamos se afastando das coisas ruins ou aquilo que te levam a maus atos. Porque foi nos apresentado esse Evangelho, né? Como ele fala, a gente tem que agradecer a todos que passam pela nossa vida. E isso é verdade. Nós temos que estar sempre agradecendo a todos. Porque tem aqueles que, como eu falei lá anteriormente, todos são passados para nós, na nossa vida, e nós aprendemos com todos. Todos vão dar uma parcela de contribuição. Seja ela boa ou seja ela ruim. São ensinamentos. Cabe a nós, o nosso discernimento, de estar ali conduzindo, ver, através desse momento, de estarmos saber lidar com essa situação. Eu vou estar lendo um outro trechinho, que é da seguinte maneira, perdão. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos do que vós chamam para vós apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Nós temos que seguir as pessoas que estão indo para essa sombrosa, mas também podemos ser os condutores para esses irmãos. Se hoje nós compreendemos um pouco mais, né? Nós não podemos dar as costas. Nunca. A gente tem que estar auxiliando, ajudando, ter a oportunidade. Se hoje nós estamos numa condição boa, né, conseguimos enxergar. Eu brinco com o pessoal que, assim, às vezes a gente fica que nem aquele muro. O muro é tão alto que a gente não consegue enxergar além muro. Se hoje nós conseguimos enxergar um pouquinho, olha, assim, você consegue ver um pouco do outro lado. A gente imagine aqueles irmãos que não conseguem só ver uma parede. Então nós temos que dar essa contribuição. E vou ler um último trechinho aqui, que ele fala o seguinte: o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nós sabemos desses ensinamentos que foi deixado para nós, de como foi essa passagem desse nosso irmão chamado Jesus. Nós sabemos desse nosso Pai grandioso, que ele tem toda a misericórdia divina. Ele tem, que ele fala, te dou sempre mais uma oportunidade. A reencarnação, você tem mais uma oportunidade para estar se apresentando, né, com isso. E aí a gente vai vendo que é verdade. Nós vamos vendo que se nós seguirmos o caminho do bem, fazendo a justiça, o amor e a caridade, nós vamos seguir bastante em frente, com muito amor no coração, e que não há nada que fortalece nós do que um sorriso, um alento àquele irmão que esteja passando por alguma dificuldade. Era isso, meus amigos. Quero agradecer pela audiência, pela paciência e a atenção de todos. E quero alertar o seguinte: para acompanhar o canal e os próximos vídeos dos nossos companheiros, que estão aí fazendo com muito amor, com muito carinho. E digo que é muito bacana
a gente vê essa interação de todas as casas, de todos os amigos, que com certeza vamos estar vendo após esse momento tão diferente, né? O pessoal fala turbulento, é diferente. A gente vai ver que a gente vai sair bem mais fortalecidos, unidos. Deixo aqui o meu beijo, um beijo enorme a todos da USE, parabéns pelo esse projeto Minutos do Evangelho. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.